Boa tarde, alunos. Esse canal foi criado para os alunos da Escola Albertina Fortarel de Jundiaí, do ensino médio, com o único objetivo de promover novas ferramentas, uma nova ferramenta de estudo. Agora eu vou ler para vocês, para que vocês possam entender o momento que nós estamos vivendo. Não existe um momento único que dê conta de todos os desafios, mas é possível encontrar caminhos que permitam refletir sobre como e o que se deve garantir para que haja qualidade de aprendizagem dos estudantes, independentemente do modelo ou do formato de aula. EFAP Escola de Formação. Bom, pessoal, espero que vocês curtam o meu canal Prof. Mari, Ler é Luz. E se inscrevam também, que estou sempre encaminhando textos literários, romances, interpretação de texto. Vamos agora ao conteúdo. Movimento realista. Ele está na apostila, no caderninho do aluno do terceiro bimestre, segundo ano do ensino médio. Vamos iniciar agora o realismo, um movimento literário que surgiu na França no final do século XIX, com o romance Madame Bovary, de Flaubert. O que é o realismo? O realismo é um movimento literário, histórico e cultural. Por que histórico? Histórico porque era uma época pós-Revolução Francesa. Ainda havia os requisitos, né, da Revolução Francesa. O homem mudou, o homem estava mudado, o homem tinha um outro pensamento. A decadência da corte francesa, da monarquia, a segunda revolução industrial, a ciência, a tecnologia e a sociologia avançavam. Bom, surgiu também outras correntes filosóficas que contribuíram para o desenvolvimento do homem. E quais são elas? Positivismo, diretamente ligada ao técnico industrial do mundo moderno. A ciência é que se revelava tudo. O movimento realista, o próprio nome já faz a gente realismo, a verdade. Dentro da literatura, ele era objetivo. Contenção de emoções. Bom, e terminando estas características do movimento histórico, passamos agora um pouco para o contexto cultural. O que surgiu? Por que contexto cultural? Eu vou transferir para o hoje, para vocês entenderem. Hoje nós estamos vivendo uma época diferente. E nós vamos mudar, nos transformar. Pós-pandemia, seremos novos, pessoas diferentes. Vamos agora ao contexto histórico do Brasil. Vamos entender um pouco dessa época no final do século XIX. O movimento do realismo era influenciado pelos abolicionistas, né? O Brasil sofria grandes problemas econômicos e políticos. Podemos ver que uma nova era, novos partidos também, novos movimentos surgiam nesse momento. Correntes filosóficas também influenciaram o positivismo, o cientificismo, voltado para as ciências, para a ciência. Então tudo isso contribuiu para um novo homem,
contribuiu para uma nova literatura. E que literatura? De que maneira? Quais são as características da literatura do realismo? Ele via o homem não como indivíduo, ele era objetivo em suas palavras, em descrever, né? Objetivo, contenção de emoção, mas ele fazia muito bem o retrato do caráter, da sociedade, da elite carioca, aonde nessa época o poder era status. Vocês vão ver no capítulo 17 um trapézio do livro Brás Cuba de Machado de Assis, na apostila, página 104. Vamos entender um pouco. Porque que nós sempre temos que entender o momento histórico para podermos entender o romance. O que a pessoa vivia naquele momento, as suas ideologias. Então, nesse capítulo, é um livro diferente, porque Machado, ele escreveu o seu livro, narrador em primeira pessoa, só que o narrador era um defunto. Ele começou do fim. E por que o narrador defunto? Por acaso o defunto fala? Veja a ironia. Então ele disse que ele resolveu escrever porque, como defunto, ele podia falar o que pensa. Ele não era como nós podemos dizer, ele não era criticado. Ele podia falar o que estava sentindo. Então isso aí revela o que? Ele está fazendo uma crítica à elite carioca. A elite carioca do novo Brasil no início da República, né? Veja bem, e também uma sociedade interesseira. Marcela, a personagem que Brás era apaixonado, era como uma espécie de interesseira. E ele, Brás, vivia sempre nos jogos, nas noites, e pediu ao pai para ir, que ele queria ir para a Europa com Marcela. Tanto é que ele começa o seu capítulo, o Trapézio, por 11 contos de réis. Foi isso que significou Marcela. Quando ele fez a proposta, ela não aceitou, fez de indiferente. E ele saiu nessa noite muito indignado, pediu novamente dinheiro emprestado, sendo que seu pai tinha pagado todas as suas dívidas. E comprou uma tiara de diamantes. Assim, Marcela no dia seguinte ficou muito, feliz, não sabia o que falar e disse que ia. Esse capítulo trata do aspecto financeiro, do casamento, da união por interesse. Vocês vão trabalhar as questões da apostila e eu espero que eu tenha dado um pouco de esclarecimento sobre o realismo, ok? Então, até amanhã e um beijo para vocês.